Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais profundas e, olha, desafiadoras da filosofia: o que é ser livre, segundo Immanuel Kant. Pensa bem, por um lado, a ciência nos mostra um universo de causa e efeito, onde tudo parece, bem, determinado. Mas, por outro, toda a nossa ideia de moral, de responsabilidade, parece exigir que a gente seja livre para escolher o que faz. Como é que a gente junta essas duas visões? E essa é a grande pergunta, né? Será que cada escolha que a gente faz é o começo de uma nova história, de uma nova cadeia de eventos? Ou será que somos só a próxima peça de dominó caindo numa fila que começou muito, mas muito antes da gente existir? Kant deu um nome para esse dilema: terceira antinomia da razão. É como se a nossa própria razão estivesse em guerra com ela mesma. De um lado, a lógica da ciência diz: tudo tem uma causa. Cada evento é só o efeito inevitável do que veio antes. Se a gente seguir essa linha de raciocínio, a liberdade parece uma ilusão. Só que, do outro lado, a nossa experiência moral grita ao contrário. A própria ideia de certo e errado só faz sentido se a gente puder escolher entre os dois. São duas respostas totalmente opostas vindo da mesma fonte, a nossa razão. Ok, vamos fundo nisso. Kant se recusou a simplesmente jogar um dos lados fora. Para ele, tanto as leis da natureza quanto o nosso senso de dever moral eram realidades que não dava para negar. Então ele não tentou provar que um lado estava certo e o outro errado. Pelo contrário, ele propôs uma solução super radical que muda a forma como a gente entende a própria realidade. E para resolver esse paradoxo, Kant apresenta o conceito que revolucionou tudo: o idealismo transcendental. A chave aqui é entender que a gente não experimenta o mundo como ele é em si mesmo, sabe? A gente experimenta o mundo como ele aparece para nós. Isso cria dois pontos de vista totalmente diferentes. Primeiro, tem o mundo dos fenômenos. Esse é o mundo que a gente vive, que a gente sente, o mundo que a ciência estuda. É um mundo das aparências, que é organizado pelas estruturas da nossa própria mente, como o espaço, o tempo e, o mais importante aqui, a causalidade. Nesse mundo, nesse domínio, tudo o que acontece é de fato determinado por uma causa anterior, sem exceção. Mas, e aqui que tá o pulo do gato, Kant diz que por trás desse mundo das aparências existe o mundo dos números. As coisas como elas são de verdade, independentes da nossa mente. E a grande sacada é: como esse mundo não está preso às nossas regras de espaço, tempo e causalidade, ele não precisa seguir aquela lógica do dominó. É nesse reino que a liberdade encontra um lugar para existir sem quebrar nenhuma lei da física. E o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que podemos ser vistos de duas maneiras ao mesmo tempo. Como seres fenomênicos, ou seja, parte do mundo natural, nossas ações podem ser explicadas por uma cadeia de causas: genética, ambiente, criação, tudo isso. Mas como seres numênicos, como agentes racionais, podemos nos ver como a fonte original, a causa primeira das nossas ações morais. Não tem contradição, são só duas perspectivas diferentes sobre o mesmo ser. Agora que Kant mostrou que a liberdade é possível, ele vai além para definir o que ela realmente é. E a resposta, já adianto, não é simplesmente fazer o que der na telha. Para Kant, liberdade de verdade é autonomia. A palavra vem do grego auto, que significa próprio, e nomos, que significa lei. Ou seja, é a capacidade incrível que a gente tem de criar a lei para nós mesmos. Ser livre não é ser escravo dos nossos desejos e impulsos. Para Kant, isso aí é só parte da cadeia de causa e efeito da natureza. Liberdade mesmo é agir com base num princípio que a nossa própria razão diz que vale para todo mundo. E como é que a gente sabe se está agindo de forma autônoma? Kant nos dá uma ferramenta prática para isso: o famoso imperativo categórico. Funciona mais ou menos assim. Antes de agir, a gente pensa na regra que está seguindo, na nossa máxima. Daí a gente se pergunta: eu gostaria que essa minha regra virasse uma lei universal, que todas as pessoas seguissem o tempo todo? Se a resposta for sim, então a ação é moral e é um verdadeiro ato de liberdade. Mas essa ideia de autonomia não é só uma coisa individual, não. Ela tem consequências enormes sobre como a gente deveria se organizar como uma comunidade moral. Essa ideia de autonomia leva Kant a imaginar uma sociedade ideal, o reino dos fins. Dá para pensar nisso como uma comunidade perfeita, onde cada pessoa é, ao mesmo tempo, um cidadão que segue as leis e um legislador que ajuda a criar essas mesmas leis. As regras não vêm de cima, de um rei ou de um governo. Elas nascem da razão que todos nós compartilhamos. E os princípios desse reino são fascinantes. Primeiro, todo mundo é legislador.
Segundo, e esse é um dos pontos mais famosos de Kant, cada pessoa deve ser tratada como um fim em si mesma. Isso significa que ninguém pode ser usado só como uma ferramenta para os objetivos de outra pessoa. Mentir para alguém para conseguir algo, por exemplo, é usar essa pessoa como um meio e não como um fim. E por último, as leis desse reino refletem esse valor que é intrínseco e igual para todo mundo. E essa ideia de tratar as pessoas como fins em si mesmas nos leva a uma das distinções éticas mais poderosas de Kant. Kant diz que tudo no mundo tem ou um preço ou uma dignidade. Coisas que têm preço podem ser trocadas por algo de valor igual. O valor delas é relativo. Uma habilidade, um objeto, tudo isso tem um preço. Mas os seres racionais, justamente por terem essa capacidade de autonomia, não têm preço. Eles têm dignidade, um valor que é absoluto, intrínseco e que está acima de qualquer preço. Então, o ponto central é este. A dignidade não vem de alguma qualidade externa que a pessoa tenha. Ela está na própria capacidade de ser moral, na capacidade de dar a si a própria lei e agir a partir do dever. É essa habilidade de ser um legislador no reino dos fins que torna cada um de nós insubstituível e nos dá um valor incondicional. Esse conceito, aliás, é a base filosófica para muitas das nossas ideias modernas sobre direitos humanos. E isso nos leva a uma reflexão final. A filosofia de Kant não é só um exercício abstrato, de jeito nenhum. Se a gente levar a sério a ideia de que cada pessoa tem uma dignidade que está acima de qualquer preço, como isso muda a forma como a gente age hoje? Como isso deveria impactar nossas interações diárias, nossas leis, nossa sociedade como um todo? A questão fica no ar.